Havia, portanto, um caldo de insatisfação política, econômica e social suficientemente inflamável para que, em 1835, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul se precipitasse na senda da rebelião aberta. O ano de 1835 marca o estopim de uma série de acontecimentos que transformariam o descontentamento acumulado em ação armada, culminando na tomada de Porto Alegre, primeiro ato de significação militar da Revolução Farroupilha. O cenário era propício. A elite provincial encontrava-se unida pelo ressentimento contra o centralismo imperial e pela defesa de interesses econômicos ligados ao charque. Oficiais militares, acostumados à disciplina e ao manejo da fronteira, apresentavam-se como aliados estratégicos para qualquer insurreição. O povo, embora ainda dividido socialmente, demonstrava compreensão e, em alguns casos, adesão às causas de autonomia e justiça fiscal. O planejamento das primeiras ações insurgentes não foi improvisado. Reuniões secretas, debates em tertúlias, consultas a jornais e correspondências com líderes do Prata e outros pontos do Império permitiram a articulação de um movimento relativamente organizado, mesmo antes de se declarar formalmente a revolta. O conhecimento do terreno e a experiência militar local eram fatores decisivos nesse preparo. Entre os líderes, destacava-se Bento Gonçalves, cuja autoridade moral e experiência militar eram amplamente reconhecidas. Homem de origem modesta, mas dotado de perspicácia política, Gonçalves soube consolidar apoio entre estancieiros, comerciantes e militares, tornando-se o principal comandante do movimento insurgente. Sua liderança seria decisiva para a tomada inicial da capital provincial. A tomada de Porto Alegre, em 20 de setembro de 1835, constituiu o primeiro ato formal da insurgência. A cidade, embora administrativamente ligada ao Império, encontrava-se vulnerável devido à subestimação das forças centralistas e à dispersão de tropas regulares. A ação insurgente demonstrou a eficácia de uma estratégia que combinava a surpresa, mobilização local e conhecimento íntimo do território. Os insurgentes organizaram-se em colunas bem definidas, distribuindo funções e responsabilidades. Militares experientes lideravam as unidades de cavalaria e infantaria. Civis comprometidos com a causa assumiam tarefas logísticas, de inteligência e de propaganda. A operação revelou não apenas coragem, mas também um planejamento meticuloso, refletindo a seriedade e a consciência política dos líderes farroupilhas. A população urbana de Porto Alegre, ao deparar-se com o movimento, reagiu de formas diversas. Parte da elite municipal simpatizava com os insurgentes, ao passo que setores leais ao Império resistiam, ainda que timidamente, por falta de coordenação militar. A neutralidade de muitos cidadãos foi interpretada pelos farroupilhas como consentimento tácito, facilitando a consolidação da vitória inicial. É significativo notar que a insurgência não se limitou à dimensão militar. Os farroupilhas compreenderam que a propaganda e a persuasão eram essenciais para legitimar suas ações. Manifestos foram redigidos, proclamando os princípios de liberdade, igualdade e humanidade, e explicando ao povo o caráter legítimo de suas reivindicações, vinculando-as às injustiças fiscais e políticas. A reação imperial não se fez esperar, embora tardia. Tropas regulares foram mobilizadas para retomar a cidade e conter a revolta. Contudo, a distância do centro e a dispersão de forças imperiais dificultaram uma resposta rápida. Esse atraso permitiu aos insurgentes consolidar posições estratégicas e organizar a administração provisória da capital conquistada. A experiência da tomada de Porto Alegre evidenciou ainda a importância da coesão entre líderes civis e militares. Sem a colaboração de ambos os setores, a operação teria fracassado. A coordenação eficiente, baseada em confiança mútua e compartilhamento de objetivos, foi elemento decisivo para o sucesso inicial da Revolução. As primeiras insurgências não se restringiram à capital. Municípios vizinhos, percebendo a força do movimento e a fragilidade do controle imperial, começaram a declarar adesão à causa farroupilha. Esse efeito dominó ampliou a influência dos insurgentes e consolidou o caráter provincial da revolta, estabelecendo uma base territorial sólida para o prosseguimento do conflito. O caráter republicano da insurgência começou a se manifestar de forma mais clara.
Embora inicialmente não houvesse ruptura formal com o Império, o controle de Porto Alegre e a administração provisória indicavam a capacidade de autogoverno, prenunciando os ideais de uma futura república rio-grandense. A insurgência inicial revelou também a participação ativa de diferentes segmentos sociais. Estancieiros, comerciantes, militares, homens livres e até trabalhadores urbanos desempenharam funções cruciais. Essa diversidade de participação contribuiu para a amplitude do movimento, tornando-o mais resiliente diante das tentativas imperiais de contenção. A logística da operação demonstrou engenhosidade. Armamentos, suprimentos e cavalos foram mobilizados com eficiência, muitas vezes utilizando redes de cooperação já existentes na província. A experiência acumulada nas guerras fronteiriças e a organização das milícias locais foram determinantes para o êxito da ação. O sucesso inicial teve efeito psicológico poderoso. A vitória sobre as forças imperiais em Porto Alegre elevou o moral dos insurgentes e reforçou a convicção de que era possível desafiar o centro e impor reivindicações provinciais. Esse sentimento de confiança e legitimidade propagou-se rapidamente entre as tropas e a população favorável à causa. Todavia, a insurgência também enfrentou desafios. Setores leais ao Império ainda resistiam, e a necessidade de consolidar o controle sobre territórios mais amplos exigia esforços contínuos. A ameaça de retaliação imperial impunha disciplina e organização constantes, evidenciando que a tomada de Porto Alegre era apenas o início de um conflito mais prolongado. O estopim de 1835, portanto, não pode ser compreendido isoladamente. Ele resultou de anos de tensão política, rivalidades mercantis e ressentimentos sociais acumulados. A tomada de Porto Alegre foi o ponto culminante de um processo que vinha maturando desde o alvoreiro do século XIX e que havia sido preparado pelo autonomismo provincial, pelas redes militares e pelo espírito de identidade regional. A insurgência inicial expôs a importância do fator simbólico. Porto Alegre, como capital provincial, representava não apenas poder administrativo, mas também legitimidade política. Sua conquista conferiu visibilidade e prestígio à causa farroupilha, servindo de demonstração prática da capacidade da província de autogoverno. A reação das forças imperiais evidenciou a dificuldade do centro em controlar regiões distantes e culturalmente distintas. As deficiências na comunicação, no deslocamento de tropas e na compreensão das realidades locais favoreceram os insurgentes, mostrando que a Revolução Farroupilha se beneficiaria de sua intimidade com o território. A coordenação entre diferentes frentes insurgentes começou a se consolidar após a tomada de Porto Alegre. As comunicações entre líderes, o estabelecimento de quartéis provisórios e a articulação de suprimentos revelavam um planejamento estratégico que excedia a simples reação espontânea, demonstrando maturidade organizacional. As primeiras insurgências, portanto, devem ser interpretadas como uma fase preparatória e experimental da revolução mais ampla. Elas estabeleceram precedentes de comando, disciplina militar, articulação política e propaganda que seriam replicados e ampliados nos anos seguintes. A adesão popular às primeiras ações insurgentes reforçou a noção de que a Revolução Farroupilha não era exclusivamente uma disputa de elites, mas um movimento provincial de caráter amplo. Esse consenso, embora não total, criou bases sólidas para o desenvolvimento de uma república insurgente efetiva. O estopim de 1835, longe de ser um evento isolado, foi resultado de uma convergência de fatores: tensões econômicas, rivalidades mercantis, centralismo imperial, espírito federalista, experiência militar e identidade regional. A tomada de Porto Alegre cristalizou essa convergência, transformando queixas dispersas em ação coletiva organizada. O episódio inaugurou assim o ciclo de conflitos que caracterizará a Revolução Farroupilha, definindo linhas de ação, consolidando lideranças e demonstrando que a província possuía capacidade de resistência e autogoverno. Ele representou simultaneamente trunfo tático e afirmação simbólica da autonomia provincial. Em síntese, as primeiras insurgências de 1835, culminando na tomada de Porto Alegre, não apenas desencadearam o conflito armado, mas configuraram o primeiro grande gesto de soberania provincial.
Este ato pioneiro assinala o início da longa e complexa epopeia que transformaria São Pedro do Rio Grande do Sul na República Rio-Grandense, prenunciando a saga militar, política e simbólica que se seguiria.